Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra virtual aqui do CRA-RJ. E hoje eu estou com o administrador Sandro Reis, que é membro da Comissão Especial de Logística aqui do Conselho, que vai falar sobre inteligência de mercado e a gestão de compras. Possivelmente alguma coisa mudou nesse período pandêmico, né, Sandro? E eu tenho certeza que você vai explicar tudo direitinho aqui para a gente. Seja mais uma vez muito bem-vindo à sua casa, a casa do administrador, Sandro. Obrigado, Érica. É uma grande satisfação poder aqui, ainda que virtualmente, mas isso está passando, estar aqui interagindo, né, com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, para falar de um tema muito em voga, muito palpitante, como você mesmo comentou, e eu só enalteço, né, a sua fala, que ganhou cada vez mais relevância, fruto do que aconteceu, né, fruto do que está acontecendo. Esse momento tão dificultoso que é a pandemia, que, graças a Deus, está indo embora com o aumento do esquema vacinal, e a coisa vem ganhando contornos de normalidade. Porém, a inteligência de mercado, e sobretudo aplicada ao cotidiano da gestão de compras, ganhou importância, ganhou musculatura, e para o empresário que quer manter os seus negócios vivos, fortes e, sobretudo, torná-los perenes, negligenciar esse tema seria, no mínimo, imprudente. Então, é sobre essas e outras questões que eu vou abordar nessa palestra virtual. Maravilhoso, Sandro. Então, deixo aqui, vocês que estão assistindo a gente na melhor companhia, vou estar aqui acompanhando. E, Sandro, a palavra é sua. Muito obrigado, Érica, pela recepção. Vamos entrar aqui, então, na temática. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sandro Reis, atuo há mais de 20 anos na área de gestão de suprimentos, gestão de procurement, supply chain, gestão de contratos, com uma experiência forte, passando por empresas como Vale, Comitê Rio 2016, Icatu Seguros, e entre outras. E falar sobre inteligência de mercado é algo que nos remete a garantir que o negócio da companhia, o negócio das organizações empresariais precisa se manter forte, né, vigoroso, duradouro. Não dá apenas para olhar para dentro do seu contexto. Obviamente que existe a chamada inteligência orgânica. O que é inteligência orgânica? É a maneira como as organizações, né, gerenciam as suas operações internas, as suas operações administrativas, seus processos, né, o seu posicionamento de como ela vai se mostrar para o mercado. Então, ela precisa estar devidamente organizada internamente, porém, se desconectar com o mercado seria algo imprudente, né? Ou seja, uma coisa está intrinsecamente vinculada à outra. Eu tenho a inteligência orgânica, né, que demonstra o quão comprometida a minha empresa está nos seus processos internos para poder ganhar competitividade ao mesmo tempo, ou seja, de maneira paralela, eu estou cada vez mais potencializando a minha inteligência de mercado. O que é inteligência de mercado? Ou seja, é analisar o ambiente externo, tudo que é exógeno, tudo que acontece que está fora do meu parâmetro decisório. Eu não tenho condições de interferir, mas eu tenho condições de capturar o que está acontecendo, né, lá fora, no ambiente externo, e ter insumos significativos para poder blindar a minha organização e também vislumbrar novas oportunidades de negócio. Para isso que serve a inteligência de mercado, né? Não dá para ficar parado no curso do tempo, não dá apenas para você fomentar a sua inteligência orgânica. Obviamente, como eu falei, isso é importante, é necessário. Uma empresa que está desorganizada internamente, né, já começa mal, já começa a se mostrar no mercado de maneira errática. Então, eu me organizo internamente e lanço o meu olhar para fora da companhia para saber o que está acontecendo no ambiente externo, de modo a verificar o que pode impactar, o que pode ter alguma intercorrência no meu modelo de negócio, na minha forma de atuar, na minha forma de construir a minha vantagem e o meu diferencial competitivo. E aí eu preciso olhar, né, dentro desse contexto externo, né, tudo que perpassa o entorno da empresa para a qual
eu presto serviço, né? Ou seja, se eu sou um agente de inteligência mercadológica, se eu sou responsável por capturar informações relevantes para que essas informações sejam devidamente tratadas, né, e sejam levadas a uma tomada de decisão de maneira a proteger, a preservar os interesses da minha companhia, eu preciso estar antenado ao que acontece no ambiente político, no ambiente econômico, enfim, com todos os stakeholders que estão interessados na atuação da minha empresa, né? E que, de uma certa forma, se esses agentes externos, sobre os quais eu não tenho ingerência, tomar qualquer movimento, eu preciso ter uma resposta adequada, né? Para, mais uma vez, reforçando, proteger o negócio da minha organização, ter tomadas de decisões mais pragmáticas e assertivas. Então, vamos passar por alguns equívocos que são cometidos na economia e também no ambiente político e que, de uma certa forma, trazem temores e instabilidades para o ambiente de negócios. E a área de compras precisa estar atenta para poder desenvolver os seus mecanismos de blindagem. Por exemplo, nós estamos no meio empresarial, precisamos olhar para o ambiente externo, né? E aí você vê toda a seara política nessa efervescência, né? O Brasil precisando avançar, porque uma vez que o país avance, né, melhora a qualidade do ambiente de negócios, melhora as perspectivas para a empresa a qual representa. E aí alguns fatores fundamentais que o ambiente externo acaba, de uma certa forma, nos apresentando, e nós precisamos ficar atentos. Por exemplo, o ambiente interno, que não faz as reformas necessárias, as reformas estruturantes, né? O governo, seja ele qual for, esquerda, direita, centro, eu não estou entrando no mérito da ideologia, no mérito partidário, né? Eu não estou personificando quem está de frente da condição do país. Eu estou dizendo que esses fatores, independentes de governo, né, uma vez mal manejados, podem trazer consequências, muitas vezes consequências nefastas, né, para os negócios, né, para o ambiente de business onde as organizações estão inseridas. Então, quando eu falo que é um equívoco a ausência de reformas, você vê uma reforma administrativa, uma reforma tributária para poder fazer simplificação e otimização de impostos. Hoje nós vemos aqui uma grande fúria arrecadatória, né? Ou seja, inúmeras alíquotas, inúmeros impostos, né? Uma grande teia e complexa, uma grande teia tributária, teia essa também muito complexa. Isso acaba não apenas engessando o ambiente de negócios, tornando mais dificultosa a sua leitura para o empresariado, né? E também colocando sobre os ombros desses mesmos empresários uma carga fiscal enorme, né? Que acaba drenando a energia produtiva dessas organizações. Então, você precisa fazer uma reforma previdenciária, uma reforma fiscal, que, como eu falei, para simplificar, mantendo o nível de arrecadação, mas facilitando, dando fluidez para o ambiente de negócios. Enfim, são as chamadas reformas estruturantes. Uma vez que eu tenho governos devidamente comprometidos com essas reformas, eu faço uma sinalização clara para o mercado, né, no tocante à atração de investimentos, de que o país está no prumo da contemporaneidade, né, no prumo da normalidade, né, no prumo perfeitamente alinhado com o que é uma economia de mercado. Outra coisa também que prejudica, né, demais é o excesso de intervencionismo. Volta e meia surge aí uma intenção, e muitas vezes são intenções ocultas, né, de que determinados governos querem interferir, por exemplo, na atuação do Banco Central, na Petrobras, ou seja, empresas que já têm o capital negociado em bolsa, né, empresas de capital misto, que já têm ações, ou seja, pessoas, né, compraram frações de ação, de capital dessa companhia, né, e essa companhia acaba não sendo gerida, né, com os preceitos de mercado, né? Ou seja, a gente vê intervenção de governos, né, querendo aí interferir na gestão, querendo ditar, nortear conforme os seus próprios interesses, né? Ou seja, colidindo, né, e trazendo problemas, né, na relação com os seus acionistas. Isso é muito ruim,
né? O mercado enxerga isso com uma visão muito negativa, porque está desobedecendo os preceitos da economia de mercado. Outra coisa também é aumentar significativamente e mais sem critério os gastos públicos, né? Você vê a máquina pesada, engessada, sem condição de manobra, né, para poder fazer os investimentos, né, fazer o perfeito emprego dos recursos fruto da arrecadação do país em áreas críticas, em áreas que podem alavancar o crescimento, e a gente vê uma grande monta financeira sendo direcionada para ações populistas, ações eleitoreiras, né? E aí você vê a infraestrutura do país aí em frangalhos, e esse seria o investimento em infraestrutura, por exemplo, seria uma grande mola propulsora, né, que poderia ajudar no desenvolvimento, né, do país, no sentido de melhorar, né, a qualidade do ambiente de negócio. Outra coisa também o dragão da inflação, né? A negligência com a inflação é um grande equívoco. Mas por que é um grande equívoco, Sandro? Porque corrói o poder de compra da população. Então, a minha empresa, ou seja, as empresas que oferecem bens e serviços no mercado com um nível de inflação alto, aí você pode pensar, é só repassar o preço para o consumidor. Não, não é tão simples assim, né? Porque o fato de repassar o preço para o consumidor, né, significa que o consumidor ele começa a priorizar os seus gastos, né? E ele vê o seguinte, eu até gostaria de comprar, porém, hoje eu tenho meu poder aquisitivo um tanto quanto combalido e preciso fazer uma redefinição daquilo que é prioritário. Aí o que ele faz? Aquilo que, segundo a matriz de prioridades dele é supérfluo, ele acaba deixando para depois. Ele não vai deixar de comer, ele não vai deixar de investir, de gastar com a própria subsistência dele. Então, assim, a inflação acaba tirando o vigor do ambiente de negócios, né? A população tende a comprar menos, e comprar menos a economia não se move. E a economia não se movendo, as empresas são impactadas nos seus negócios. Então, são equívocos, né, exógenos, externos, né, que aqueles que gerenciam, né, aqueles que governam o país, precisam ter cuidado para poder facilitar, né, que as empresas radicadas aqui no nosso país tenham um ambiente de negócios favorável para querer investir, para querer gerar emprego e ter uma fluência, né, ter um retorno para o seu caixa que seja algo não apenas significativo, mas que justifique a sua permanência aqui no Brasil. E outra coisa também que é um grande equívoco é o estímulo baseado apenas no consumo, né? Ou seja, eu não faço o dever de casa, que são as reformas para poder estabilizar o país, né? Colocar colocar parâmetros de governança, está perfeitamente alinhado, né, com a economia neoliberal. Né? O que eu faço? Eu preciso fazer a economia andar. Né? A inflação está crescendo. Eu não posso paralisar a economia em função de tudo que está acontecendo, porque eu não consegui fazer as reformas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou forçar, através de ações intervencionistas, os bancos estatais e toda a economia bancária para que coloquem dinheiro a custo baixo no mercado. Para quê? Para fomentar o consumo. Só que isso aí é temerário. Por que temerário? Porque as pessoas até vão pegar dinheiro barato, né, nos bancos para poder consumir, para poder comprar. E com isso, obviamente, a economia é movimentada. Só que você cria, no médio e longo prazo, o chamado endividamento. Isso aí é irreversível. Aquele que comprou hoje, né, contraiu uma dívida para ser paga amanhã. E quando essa dívida chega, ele passa a não ter condição de equacionar essa dívida. Tampouco condição de continuar comprando. E aí é uma bolha que estoura. Por quê? Porque o crescimento foi feito baseado irresponsavelmente no consumo e não estruturado em bases sólidas, né? Através das reformas que são necessárias para você poder dar o tom da gestão, né, da seriedade do governo do país. E o que pode atrapalhar a retomada do crescimento? Aí você fala, o que isso tem a ver o crescimento do país, da economia doméstica, com o negócio da minha empresa? Tem tudo a ver, porque se o país começa a patinar,
se o país começa a não apresentar perspectivas, né, de saída da crise no curto prazo, isso acaba afugentando os investidores, né? Ou seja, se a economia está parada, estagnada, sem uma perspectiva de retorno à normalidade, a tendência é que os investidores comecem a olhar para outras economias de outros países. Por quê? Como é que eu vou colocar dinheiro num negócio, né, radicado num país que não apresenta aí um viés de crescimento, né? Que não apresenta, nem apresentar um viés de crescimento, é mais do que isso, não apresenta condições estruturais sólidas de sinalização para o mercado de que o dever de casa está sendo feito para que a economia seja reacelerada. Então vejam, o agente de inteligência de mercado, ele precisa capturar tudo que está acontecendo aí fora, na adjacência, para trabalhar essas informações, e esses são insumos fundamentais, né, para redesenho do plano estratégico, do posicionamento estratégico da sua empresa, da sua companhia. E a área de compras, que é a área que gasta, né, ou seja, melhor, a área de compras que aplica, que emprega os recursos da companhia, né, comprando bens, insumos, serviços, produtos, tudo de um modo geral, para poder prover as nossas operações, ela precisa estar atenta a tudo isso que está acontecendo para poder verificar se vai ter inflação de custo iminente, né, se eu preciso desenvolver um outro fornecedor, né, num outro mercado, de modo a proteger, né, a estrutura de custos da companhia a qual esses compradores representam. E o que pode atrapalhar a retomada desse crescimento? Por exemplo, isso é muito ruim, é populismo, polaridade. Né? Fica um do lado, A de um lado, B do outro, e eles ficam ali se gladiando o tempo todo. Ok, isso aí eles podem fazer segundo a conveniência pessoal, né, de cada ideologia. Mas olhando por uma perspectiva de ambiente de negócios, né, de inteligência de mercado, né, para favorecer esse ambiente de negócios, de modo que ele possa fluir segundo os preceitos mercadológicos, segundo preceitos de uma economia neoliberal, o populismo só atrapalha. O populismo sinaliza para o mercado que nós não temos uma governança madura, uma mentalidade de gestão madura. Então, isso é péssimo em qualquer hipótese. Né? E se isso continuar acontecendo, o Brasil também vai permanecer estagnado. Né? Eu já ouvi falar, né, e também lendo em algumas biografias, né, que o Brasil é o país do futuro que nunca chega. Isso é uma grande verdade. Por quê? Eu preciso, sabe, não apenas fomentar, né, mas mudar a minha mentalidade no sentido de entender que o Brasil é uma empresa que precisa ser gerida da mesma forma profissional do que qualquer organização. Né? Então, assim, se eu não entendo e acabo levando como mola mestra da minha atuação como governante o populismo, pode ter certeza que o ambiente de negócio vai ser prejudicado, eu vou afugentar investimentos, a inflação vai crescer, né, o desemprego vai continuar nas alturas, enfim, é o combo da desgraça se materializando. Por quê? Por uma questão de posicionamento, de não olhar o país com uma gestão de empresa moderna. E outra coisa, não apenas o populismo, mas a falta de propostas claras, né? Ou seja, o CEO da empresa chamada Brasil, ele precisa apresentar, né, um diagnóstico, né, de como é que ele vai favorecer esse ambiente de negócios, né, como é que ele vai potencializar, né, as oportunidades, né, para as pessoas, né, em termos de emprego, em termos de geração de renda, para que as pessoas possam com emprego, com geração de renda, eles possam realmente investir, né? Ou seja, fazer a economia girar em função da melhora do poder aquisitivo. Então, a falta de propostas claras favorece não a economia de mercado, né? Não a consolidação do Brasil como um país liberal na sua economia, mas favorece o populismo, né? Ou seja, atende o interesse de alguns em detrimento de uma população tão sedenta que está padecendo. E a perda de credibilidade no mercado internacional. É indiscutível que nós estamos inseridos numa economia globalizada, né? O intercâmbio de bens e serviços hoje não tem mais fronteira. Nós olhamos, sim, para o crescimento da nossa economia interna, economia doméstica, porém é necessário eu perceber que uma fala do presidente dos Estados Unidos, mal colocada, né? Ou
um potencial conflito entre China, que é uma grande economia, é o grande motor também da economia mundial. Se esses dois vetores começarem a se gladiar o tempo todo, isso vai ter repercussão num país em desenvolvimento como o Brasil. Então, assim, se o Brasil não se organiza, perde credibilidade, ou seja, ele deixa de ser confiável aos olhos de todos os agentes internacionais. E assim, em caso de perpetuação dessa desorganização interna, né, a nossa credibilidade vai ruir cada vez mais. Seremos apenas, como eu falei, o país do futuro, né, o país do futuro que não consegue atingir o seu ápice em função de uma desordem interna. E outra coisa também que não funciona jamais e passa uma grande imagem, né, não apenas de descrédito perante aos agentes mercadológicos, mas também no sentido de mostrar o quão nós evoluímos no curso do tempo, né, nas nossas práticas de governo e de gestão para favorecer o ambiente de negócio, tendo em vista essa abertura, né, para a economia global. Radicalismo e desordem, isso atrapalha demais, né? Olha a imagem que a gente passa lá para fora, né? Ou seja, é A contra o B contra o A, um batendo no outro, isso é péssimo, né? Ou seja, passa a impressão de que nós mesmos não conseguimos nos entender. Sabe aquela coisa que eu falei da inteligência orgânica? Né? Olha para o Brasil dessa forma, né? Ou seja, existem oportunidades que podem ser auferidas no mundo todo, porque estamos inseridos numa economia global, porém nós deixamos de arregimentar essas oportunidades por falta de inteligência orgânica, inteligência interna. Por quê? Porque continua o radicalismo, a desordem, o egocentrismo, e o país, no seu todo coletivo, acaba sendo prejudicado por esse tipo de posicionamento. E aí eu já começo a entrar, né, dei para vocês um panorama sobre os fatores, né, internos, que é a inteligência orgânica, e os fatores externos, como é que isso pode influenciar, né, a estratégia da minha empresa, a estratégia de compras da minha empresa. E aí eu vejo, não dá para ficar apenas olhando para o meu habitat, né? Não dá para olhar apenas para onde eu estou inserido, né? A gestão da minha empresa precisa se aperfeiçoar de tal modo que eu consiga me destacar, me fortalecer e ter as condições de desenvolver vantagem competitiva. Porém, eu preciso olhar para fora para poder perceber o que está acontecendo, né? E negligenciar o que acontece no externo fragiliza a minha estratégia interna. Eu preciso olhar aqui agora, né, para as minhas inteligências, quais as inteligências de mercado, né, que eu preciso desenvolver para tornar a minha empresa cada vez mais competitiva, né, cada vez mais protegida, né, no sentido de desenvolver estratégias que sejam estratégias sólidas, de modo a não vulnerabilizar o negócio da minha companhia e, ao mesmo tempo, consiga capitalizar as boas oportunidades que surgem. O mercado está ruim, muita gente reclamou e colocou a culpa na pandemia, sem sombra de dúvida que a pandemia foi um fator grande, né, no sentido de combalir não apenas o ambiente de negócio, né, mas o business de muitas empresas, porém, N outras empresas conseguiram se reinventar utilizando informações, a sua inteligência de mercado, trabalhando informações para poder formar a inteligência de mercado e conseguiram, né? Ou seja, manter o seu alto nível de faturamento, manter a oxigenação dos seus negócios e crescer, mesmo no período pandêmico. Aí você pergunta, por quê? Usaram muito bem as suas inteligências de mercado. Então, quais são as inteligências de mercado? Por exemplo, a inteligência empresarial. Inteligência empresarial. Inteligência empresarial é você estar devidamente, não apenas conectado, né, mas intrinsecamente ligado ao que tem mais de moderno na gestão de negócios, né? Eu preciso aprimorar as minhas práticas de gestão. Eu preciso estar na mesma simetria de contemporaneidade. Né? Eu não posso ver o mercado evoluir e eu ficar para trás, retrógrado, ultrapassado, e muitas vezes resistindo ao que há de mais moderno no mercado. Então, a inteligência empresarial passa por esse aspecto, de você, até mesmo por impulso, por exigência do próprio mercado, você precisa avançar, evoluir, esmerar as suas práticas de gestão. Eu costumo dizer que a gestão
do seu negócio é o principal valor que você tem na sua companhia para poder ganhar competitividade. Outra inteligência também fundamental é a chamada inteligência antecipativa. O que é inteligência antecipativa? O nome mais ou menos já diz, né? Ou seja, eu preciso me antecipar aos fatos, né? Chega a ser redundante, mas muitas empresas não fazem isso, muitos compradores não fazem isso, ou seja, deixam os eventos acontecerem, não acompanham com acuracidade as condições de mercado, né, para poder blindar as suas estratégias, porque o mercado é extremamente volátil, né? O mercado apresenta inúmeras surpresas. Porém, se eu desenvolvo bem a minha inteligência antecipativa, fica mais fácil prever esses movimentos, né, e esses abalos de mercado e ter uma resposta adequada. Não apenas para proteger o negócio da minha companhia, como também para poder investigar, avaliar e capitalizar as oportunidades existentes. Que, como eu falei, muitas empresas foram à bancarrota nessa pandemia, que foi um evento de força maior, assim dizendo, mas muitas outras empresas utilizaram a sua inteligência empresarial e, sobretudo, a sua inteligência antecipativa para proteger os seus negócios e criar condições para continuar prosperando. Outra coisa é a inteligência financeira. A inteligência financeira. Você precisa ter um fluxo de caixa saudável, manter um nível de endividamento adequado, né, que seja suportável pela sua organização. Você não pode perder poder de fazer investimento, antecipar uma compra para poder auferir, né, uma redução de preço maior, né, fazer investimento em tecnologia, fazer investimento em algo que possa catapultar a sua empresa no mercado. Para isso, você precisa ter ali o seu caixa saudável, uma saúde financeira que possa te dar essa condição, né, de você arrebanhar as oportunidades de mercado que certamente vão existir. Então, uma empresa debilitada, né, do ponto de vista financeiro, é uma empresa também que está se afastando das oportunidades e cada vez mais vulnerabilizando a sua atuação no mercado. Então, assim, a inteligência financeira é o coração de qualquer organização empresarial. Eu preciso desenvolver e ter isso no meu modelo mental. A inteligência de mercado na perspectiva humana. O que eu estou querendo dizer com isso? Poxa, as pessoas são os maiores ativos das organizações. Eu preciso ter um corpo funcional, né, assim, formado por pessoas bem preparadas, capacitadas, pessoas com sangue nos olhos, com vontade de fazer acontecer. Quando eu falo isso nas minhas aulas, causa até um certo, eu não digo temor, né, mas as pessoas ficam assim meio arredias, porque eu quero dizer o seguinte, uma empresa para prosperar no mercado precisa utilizar dessa inteligência, né, desenvolver, que é a chamada inteligência humana. Isso passa pelas empresas cada vez mais fomentarem a inteligência, ou seja, a capacidade cerebral dos seus talentos, para que essa capacidade seja colocada em prol da organização. Em síntese, não dá para trabalhar com gente medíocre. É necessário você ter os melhores, os mais bem preparados, os mais capacitados, aqueles que estão antenados a tudo que acontece lá fora, né, e usam isso como parâmetro para poder tratarem as suas lacunas, os seus hiatos pessoais. Enfim, eu preciso ter os melhores trabalhando comigo, porque isso vai fazer a diferença, né? Não dá para trabalhar com pessoas acomodadas que apenas cumprem jornadas, né? Hoje em dia, a empregabilidade está sustentada na sua capacidade de entregar resultado. E para entregar resultados vultosos, valorosos, e que edifiquem não apenas você como profissional, mas colaborem com a geração de valor da sua companhia, é necessário você ter isso no seu mindset. Perceber que, olha, independente da minha empresa me proporcionar ou não, eu vou fazer a minha parte, né? E as empresas precisam, sim, desenvolver, capacitar o seu corpo de colaboradores, né, dar as condições necessárias para que tenha a melhor capacidade cerebral a seu dispor, que são esses profissionais que vão pensar, que vão inovar e levar a sua empresa para a sua melhor versão, né, atingindo o maior nível de competitividade possível. E a inteligência de mercado na vertente de TI. O que eu estou querendo dizer com isso?
não tem jeito, né? A TI acelera processos, acelera a tomada de decisão, a tratativa dos dados, transformar os dados capturados através da inteligência de mercado, né, em informações relevantes que possam subsidiar as estratégias de negócios. Então, assim, você precisa investir, sim, no sentido de cada vez mais fortalecer a sua estrutura de tecnologia de informação, porque isso faz com que a sua empresa ganhe não apenas competitividade, né, mas ela ganhe celeridade de respostas aos desafios que o mercado certamente vai impor à sua companhia. Então, assim, a TI desenvolvida é importante, sem sombra de dúvida. É isso que vai fazer a diferença? Não é que vai fazer a diferença. Mas se eu não trato esse aspecto, né, se a minha empresa tem muita inteligência financeira, tem inteligência antecipativa, tem inteligência empresarial, mas não tem capacidade de responder de maneira célere, né, e tratar todas essas informações que nós capturamos para tomar decisão, ela perde, sim, né, a oportunidade de negócio. Por quê? Porque ela não vai responder no tempo, no timing desejado pelo mercado. Então, investir em infraestrutura sólida de TI faz com que você consiga se manter na dianteira das tomadas de decisão para poder apresentar o seu novo posicionamento de mercado. E a inteligência de marketing, né? Ou seja, no passado, você se colocava no mercado e impunha, né, aos consumidores os seus produtos e serviços segundo o que a sua empresa achava que era o melhor para eles. Hoje em dia mudou radicalmente esse posicionamento, né? Hoje em dia o que o consumidor quer, eu capturo através da minha inteligência de mercado da vertente marketing, trabalho esses anseios e desejos, né, e desenvolvo uma solução, né, que converge com a expectativa, né, e aquilo que foi delineado no pensamento desse consumidor. Então, mudou a direção. Não é mais do interno para o externo. Na verdade, eu capturo o que está no externo, trato internamente e desenvolvo uma solução para poder atender esse gap, né? Essa demanda reprimida, essa demanda muitas vezes desatendida no mercado. E a inteligência de vendas, né? Hoje o vendedor não é mais aquele que tira o pedido, né? Mais aquele que enxerga o consumidor como um numerário, se vender para ele atingir a minha meta de venda. Não. Obviamente você tem a sua meta de vendas, porém, para acontecer, o seu posicionamento é mais consultivo, provisão de soluções, né? Se antecipar aos movimentos do cliente para poder apresentar para ele uma solução que seja adequada, apropriada para aquilo que ele realmente imaginou. Então, assim, você captura, né, as informações junto ao teu cliente, desenvolve uma solução, né, e apresenta essa solução como algo que vai resolver, né, as dores desse cliente. Então, a inteligência de vendas, né, vem nesse aspecto, né? Não se colocar como numa relação, como é que eu digo? Uma relação predatória com o seu cliente. Predatória no sentido, eu quero vender, eu só vejo você como um número. Não. Para eu fazer esse número acontecer, eu preciso principalmente, não é só vender, né, é me tornar crível aos olhos desse consumidor. Que uma vez que ele perceba isso, o ato de venda se torna automático, instantâneo e extremamente facilitado. Aplicando aí a inteligência de mercado num mundo cada vez mais em transformações, né? Ou seja, é necessário, como eu falava de inteligência antecipativa, é necessário antecipar as ameaças e as oportunidades. Tem ameaça no mercado, você precisa se blindar, você precisa desenvolver mecanismos de proteção do seu negócio. Isso passa por respostas estratégicas e também tem as oportunidades, ou seja, como eu me preparo para poder arregimentar as oportunidades existentes no mercado. Não dá para reclamar depois, tem muitas oportunidades, ok, mas eu não consigo alcançar essas oportunidades. Não consegue porque você não trabalhou bem a tua inteligência orgânica. Porque se você, numa inteligência de mercado, uma inteligência externa, você já identificou que o mercado tem oportunidade e você não consegue alcançá-las, ou seja, está faltando aí um esforço, uma inteligência de gestão interna para você poder realmente estar devidamente preparado e capitalizar, materializar essas oportunidades a seu favor.
Então, é necessário se antecipar. Não dá para ficar em compasso de espera, né, aguardando o que vai acontecer. Eu vejo muita gente falando o seguinte, quando a crise passar, eu vejo o que eu vou fazer. Completamente errado esse posicionamento. Né? A atitude é um termo muito corriqueiro no mercado, muita gente fala, muitas empresas propalam, porém poucos praticam. Né? É a chamada proatividade. Proatividade vem com esse verbo de se antecipar aos fatos, né? Se antecipar às demandas. Né? Por quê? Porque aí, uma vez que eu antecipo, eu desenvolvo respostas do pior ao melhor cenário. E aí eu vejo exatamente como eu vou direcionar o negócio conforme aquilo que eu mapeei, conforme aquilo que eu consegui verificar, consolidar de informação para desenvolver a resposta estratégica adequada. É necessário também, né, cultivar, melhor dizendo, a flexibilidade estratégica. Né? Hoje não dá para se manter engessado nas suas próprias visões e convicções. Hoje não é mais aquilo que você quer, lembra da inteligência de marketing? É o que o consumidor está demandando. Né? As soluções precisam ser cada vez mais personalizadas, né? Cada vez mais customizadas. Né? Por isso a flexibilidade estratégica. Você tem o seu produto, o seu serviço, você oferece. Né? Se aquilo não for adequado ao consumidor, ele vai te dar uma sinalização. Você precisa internalizar isso, né? E consolidar e, através da flexibilidade estratégica, apresentar uma alternativa de modo com que a sua customização esteja aderente aos anseios desse consumidor. Isso é ter flexibilidade. Não dá para apresentar algo engessado e não ter condição de manobra. Você acaba perdendo terreno para outros players. Lidar com as diversidades de mercado. Hoje, como eu falei, nessa seara global, você está exposto, né, a todos os players. E aí eu digo players internos aqui no Brasil e players internacionais. Então, assim, essa exposição te abre um universo de ameaças para o seu negócio, se você não tem uma inteligência orgânica muito bem desenvolvida, mas também te coloca um manancial de oportunidades assim, ao seu dispor. Então, assim, lidar com essa diversidade, né? E cada mercado tem a sua particularidade, a sua idiosincrasia. Então, nesse contexto, né, a inteligência de mercado começa a perceber, né, toda essa diversidade, toda essa ramificação, né, toda essa questão de personificação, isso fica muito claro. E aí, essa informação é internalizada para poder trabalhar e desenvolver uma resposta, né, para cada um desses mercados. As empresas hoje precisam ser cada vez mais resilientes, capacidade de lidar com as frustrações, ser tolerante, né, aos momentos dificultosos que certamente elas vão passar. Por exemplo, a questão da pandemia agora. Né, as empresas tiveram, assim, impactos fortíssimos nos seus caixas. Né? Ou seja, precisaram, muitas delas, demitir, muitas delas perderam muitos clientes, né? Ou seja, perderam faturamento, a sua capacidade de geração de receita foi combalida, enfim. Eu preciso entender que o mercado ele passa por ciclos econômicos, né? E situações de força maior como essa podem sim combalir o nosso negócio, né? Mas eu preciso ser resiliente. Né? O Brasil, por exemplo, existe aí um estudo histórico que diz que isso não é uma regra, né? Mas em linhas gerais, a cada 5 anos nós temos um período de crise, um período difícil para ser administrado. Então, assim, existem oportunidades, também existem dificuldades. Desenvolver a resiliência empresarial é saber que essas dificuldades vão passar e eu preciso, numa atitude, que é o ponto subsequente, de espera ativa, me preparar para que, quando essa situação nebulosa passar, eu estou preparado para poder fazer a minha empresa acontecer, se destacar cada vez mais do mercado. Então, a resiliente, eu amorteço o problema, a queda, a frustração, eu tolero esse momento difícil, que eu não sei até quando vai perdurar, mas eu tenho a resiliência muito bem desenvolvida. E paralelamente, simultaneamente, eu desenvolvo a questão da espera ativa, né? Ou seja, a espera ativa no sentido de você aperfeiçoar os seus mecanismos de gestão para fazer a sua empresa cada vez mais competitivas. E na retomada, na reaceleração da economia, você conseguir assumir a dianteira de mercado.
E, ó, implementação ágil. O que é implementação ágil, né, com liderança decisiva? Né? A partir do momento que eu desenvolvo uma resposta para o mercado, não basta ter uma resposta de PowerPoint bem estrategiada, bem delineada, bem estruturada. Você precisa implementar de maneira célere, ágil. Né? Ou seja, não dá para ficar... assim, o planejamento e a execução precisam atuar de forma congruente e no mesmo time, né? Porque você pode ter uma estratégia fantástica, mas se você tem uma incapacidade, né, de implementar, de executar, né, o teu concorrente sai na tua frente. Né? O teu concorrente, por ser mais célere, mais rápido, implementa a sua estratégia e você fica para trás, e ele capitaliza bons negócios com isso. Né? Isso passa também por uma liderança que tem um caráter decisivo, né? Uma liderança que realmente assume, né, para si as tomadas de decisão necessárias no tempo certo. Né? Precisa ter pulso, precisa ter peito para tomar as decisões. Alguns antídotos anticrise que eu gostaria de comentar aqui com você. Por exemplo, a gestão excelente. Né? Não tem aquela de ótimo inimigo do bom. Eu preciso perseguir, ter como manta da minha atuação empresarial, né, a gestão, a primazia na minha gestão. Né? Eu vou ser excelente o tempo todo? Não. Porém, essa é a força motriz que vai nortear o meu comportamento empresarial. Né? Não dá para ficar dando jeitinho, não dá para ficar, se deu... Eu costumo falar com os meus alunos, né? Eu atingi a nota 7, deu para passar. Não, isso aí é comportamento de quem não tem uma ambição empresarial positiva. Né? Se eu posso atingir o ápice, por que eu vou conseguir? Por que eu vou me contentar com aquilo que é mediano? Entendeu? Então, uma empresa que quer se destacar, que quer desenvolver uma singularidade, um diferencial competitivo e fazer com que o mercado perceba isso, né, é necessário ela se comprometer, né, com um mantra de gestão excelente. Outra coisa é o caixa farto, né, que acaba tendo uma congruência forte com a inteligência financeira sobre a qual eu comentei há pouco. Né? Caixa farto te dá poder de investimento, né, poder de fazer com que o seu negócio cresça mais rapidamente, te dá tranquilidade na hora que você for fazer as suas compras, antecipar pagamento para poder obter maiores descontos, né? Ou seja, o lucro também está na compra. Então, se eu tenho o meu caixa farto, eu posso usar isso como munição negocial, né? Na hora que eu estiver ali conversando, negociando algo com o mercado. Então, o caixa farto também é um antídoto anticrise. E outra coisa é a inovação estratégica. A inovação estratégica obviamente, toda organização ela precisa repensar as suas ações, né, o seu comportamento, o seu posicionamento no curso do tempo. Né? O que eu estou querendo dizer? O que você faz hoje não garante o teu sucesso amanhã. Né? E Mário Sérgio Cortella, ele tem uma fala muito interessante que acaba colidindo com o posicionamento de alguns empresários. Muitos empresários dizem o seguinte: eu não tenho caixa farto, eu não tenho recurso, então não tenho como fazer a minha empresa crescer, e a minha empresa caminha passos largos para a bancarrota em função desse problema. Mário Sérgio Cortella diz o seguinte: eu faço melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, veja, obviamente que o caixa farto te edifica, te dar condições de um melhor manejo, né, da tua gestão empresarial, para você poder ganhar competitividade e ficar na dianteira de mercado. Porém, isso não é impedimento para você desenvolver ações de inovação estratégica. Ou seja, é pensar a atuação da sua empresa por diversos primas. Né? O que eu faço hoje, amanhã pode estar defasado, obsoleto, né? Pode não gerar mais o efeito de encantamento no consumidor. E a inovação é ter cabeças, cérebros muito bem desenvolvidos, né? Analisando esses anseios e expectativas desse novo consumidor, né? E desenvolver internamente produtos e serviços de modo a convergir com os anseios desses consumidores. Você vê, nós temos empresas aí que acabaram deixando de existir porque simplesmente deitaram em berço esplêndido, né? E não trabalharam adequadamente esse sentido do anticrise, que é a inovação estratégica. Você vê uma Kodak da vida, né? Ou seja, hoje é tudo câmera digital, o celular ele é multifuncional hoje. A Kodak era muito boa, né, em revelar fotos,
Perfeito, mas de uma maneira que, no curso do tempo, se tornou ultrapassada. E ela não avançou, né, os seus processos, as suas práticas, né, não avançou o seu aparato tecnológico, de modo a acompanhar, né, essas novas exigências e essa evolução do mercado. Então, esses três fatores, né, esses três pilares são fundamentais para uma empresa que quer se manter viva, operante, saudável, né, e à prova de qualquer crise. Gestão excelente, caixa farto e inovação estratégica. E aí eu queria passar para vocês também, né, quais as bases do gerenciamento. A gente acabou de falar que a gestão excelente é aquilo que vai sustentar o meu negócio, né, fazer com que o meu negócio não apenas sobreviver, né, mas fazer com que o meu negócio cada vez mais cresça, mas cresça de maneira sustentável, né, capaz de arregimentar as oportunidades existentes no mercado. E quais são as bases do gerenciamento? E aí eu estou focalizando muito aqui numa inteligência de mercado pela vertente empresarial, né? Pela vertente do manejo interno, de trabalho das informações orgânicas, de tudo que a gente captura no mercado para poder se organizar e aí, se organizando, né, possa apresentar algo diferente no mercado. Toda empresa precisa ter um objetivo. O que é o objetivo? É algo mais macro que eu quero alcançar, né? É algo que eu imagino, por exemplo, dentro da área de compras. Vamos contextualizar. Eu quero ter uma área de compras best class em práticas de gestão estratégica de suprimentos no mercado. Quero ser reconhecido. Isso é um objetivo, é algo macro. É algo até mesmo, eu poderia dizer, para poder melhor ilustrar, abstrato. Ou seja, está lá no meu horizonte, está no meu radar, mas é algo que não é palpável. Ou seja, existe um distanciamento entre a minha intenção e o atingimento desse objetivo. Porém, é algo que eu já imaginei. Ou seja, está no meu radar que eu quero alcançar isso mais lá na frente. E o que é a meta? A meta é o desdobramento, são os objetivos, né? São frações desse objetivo macro. Ou seja, para eu poder ser uma empresa referência em práticas de gestão de suprimentos, eu preciso ter metas que sejam congruentes com esse objetivo. Eu preciso ter meta de save, eu preciso ter meta de lead time, eu preciso ter meta de inovação na área de compras, enfim. O somatório de todo o atingimento de todas essas metas, que são frações, fragmentos desse objetivo macro, vão fazer com que eu atinja esse objetivo. O plano de ação. O plano de ação eu preciso entender, num exercício de diagnóstico, perceber tudo aquilo que não está perfeitamente aderente, né, com o que o mercado pratica, né, nas minhas práticas internas de gestão, e aí eu vou, uma vez que eu tenho isso muito límpido aos meus olhos, eu vou desenvolver um plano de ação para poder corrigir essas anomalias. Ou seja, eu sei qual o problema, eu sei quem vai ser o responsável em prover a solução para aquele problema, essas são as ações que eu vou tomar que vão ajudar a resolver esse problema, e uma vez tomadas essas ações, né, nós vamos conseguir gerar esse resultado, é isso que eu estou projetando. Entendeu? Então, o plano de ação é a efetiva clarificação do que precisa ser feito para você poder atingir as suas metas e sanar as suas deficiências internas. Cobrança. Por que cobrança é a base do gerenciamento? Porque a cobrança tira você da chamada zona de conforto. Você é um profissional de compras, você é um dirigente empresarial, você almeja levar a sua empresa para um outro patamar, para um outro nível, né? Você precisa utilizar. Cobrança não é fazer microgerenciamento, né? Cobrar é deixar a equipe sempre em alerta sobre algo que ela precisa entregar, gerando compromisso e engajamento, né? Quando você cobra, quando você estabelece, por exemplo, reuniões periódicas para saber a evolução ou a evolução de um plano de ação, das ações de um plano, você cobra isso, você deixa a sua equipe sempre em estágio de alerta, né? A coisa não fica sendo gerida, né? A rotina não é gerida de maneira aleatória. Então, a cobrança tem a ver com o ataque frontal ao comportamento de zona de conforto. Por quê? Porque você é atento e sempre em alerta, né? Você se compromete mais facilmente, né, com
com os objetivos e ações que você precisa desenvolver. E hoje o mantra de permanência no mercado, seja pelo ponto de vista pessoal ou empresarial, é desempenho e resultado. Se você tem um desempenho acima da média, você atinge um resultado extraordinário. Esse resultado extraordinário, né, aliado a esse desempenho, fortalecem a tua competitividade, seja pessoal, pelo ponto de vista da tua carreira, e também empresarial, pelo ponto de vista de alavancagem da sua empresa no mercado. Os desafios para as empresas no Brasil, né? Esse momento pandêmico foi bastante atípico, no sentido de nós percebermos algumas mudanças de comportamento necessárias, um olhar mais criterioso, mais crítico, mais cirúrgico, de como nós trabalhávamos a nossa inteligência, não apenas de mercado, mas a inteligência interna, para poder melhorar o nosso nível de competitividade no mercado. Por exemplo, alavancar receitas. Cara, esse é uma providência genuína que precisa estar no radar de qualquer companhia. Se a sua empresa só tem uma fonte de alavancagem de receita, se a sua empresa, e aí eu vou até extrapolar, se a sua empresa só tem um cliente, né, e aquele cliente é o detentor de todo o teu faturamento, barbas de molho, você precisa desenvolver novos produtos, novos serviços, novos mercados. A economia globalizada está aí, te oferecendo um terreno fértil de oportunidades, né? O que eu tenho feito? Como é que eu tenho trabalhado a minha inteligência empresarial no sentido de descortinar novas oportunidades nesse mercado grandioso que se apresenta, né? E as oportunidades ou alavancar receitas, certo? Então, assim, eu não posso me prender ao meu negócio, né, olhando aquilo que dá certo hoje, né? O hoje pode estar defasado amanhã. Então, eu preciso ter perspectivas, né, de alavancagem de receita. Você vê aí o e-commerce, como ganhou fôlego, como foi potencializado na pandemia, e as empresas precisaram se reinventar, porque as lojas físicas fechadas, estando fechadas, tínhamos dois problemas. O poder aquisitivo do consumidor combalido, o cara não tem grana para poder comprar nada, então ele não vai na loja. E o segundo, a própria loja, uma vez que ele quisesse ir, vamos supor, né, a loja estaria fechada pela questão da pandemia. Então, o que as empresas precisaram fazer? Se reinventar no sentido de, cara, eu preciso manter o meu negócio operante. Então, eu vou trabalhar bem essa vertente do e-commerce e eficientizar isso através de uma logística azeitada para dissipar, né, a desconfiança do consumidor, e aí eu consigo desenvolver uma alternativa de alavancagem de receita sólida, mantendo o meu negócio vivo, né, vigoroso. Outra providência também, né, é reduzir e otimizar custos, né? Reduzir custo. Isso aí está sempre no rol de prioridades de qualquer companhia. Agora, nem sempre toda companhia sabe os melhores caminhos para reduzir custo. Mas aí é papo para uma outra palestra, né? Mas reduzir custo ajuda, né? Principalmente se você tem uma dificuldade de captação de receita, tendo em vista o ambiente de negócio um tanto quanto conturbado, né? Você precisa atuar na contenção dos seus custos, né, para não deixar com que esses custos sejam majorados e aí você perca a tua margem de contribuição, o teu markup, a rentabilidade do seu negócio acaba sendo prejudicada em função disso. Então, assim, eu costumo dizer que custo é igual unha, né, tem que ser cortado sempre. E otimizar custo, né, assim, chega a ser semântico, né? A semântica é muito próxima de reduzir e otimizar, mas tem uma diferença. E reduzir é eu atuar para poder não deixar o meu custo crescer, né? Pelo contrário, atuar para poder fazer com que eu tenha a mesma provisão de insumos e serviços, né, mas com um custo reduzido, um custo menor, né, que fragilize menos o caixa da minha companhia. E otimizar é fazer o efetivo emprego dos recursos, ou seja, comprar, né, adquirir apenas aquilo que é necessário. E não otimizar, eu ataco o desperdício. Tem muita empresa comprando o que não precisa, né, gastando, fazendo desembolsos daquilo que não tem a menor necessidade. Isso prejudica não só o fluxo de caixa, mas a rentabilidade, a lucratividade das organizações. É importante também, melhorar a eficiência de processos. Processos são os principais norteadores da organização de uma empresa. Lembra que eu falei da inteligência orgânica?
passa pela estruturação de processos administrativos compatíveis com a sua perspectiva de crescimento e ambição mercadológica. Então, os processos, né, apontam a direção de como a empresa deve seguir, porém de maneira organizada, né, de maneira alinhada com preceitos de governança de mercado. E a orientação de qualquer empresa, ou seja, o mindset, o direcionamento tem que ser para o seu negócio, né? A gente fala de gestão de pessoas, a gente fala de inteligência de TI, inteligência de vendas, inteligência financeira, tudo isso é importante, porém, isso não pode ser enfatizado e enaltecido de maneira isolada, né? É o somatório de todos esses fatores que vai fazer com que a sua empresa alavanque, né? Seja catapultada nas suas pretensões de mercado. A orientação tem que ser para o negócio crescer, né? O negócio que é o somatório de todos esses fatores internos e externos. A partir do momento que você fala, eu foco em TI, legal. O que adianta você ter uma estrutura tecnológica fantástica, extremamente moderna, e o caixa da tua empresa está muito combalido e a sua empresa indo à bancarrota? De nada adianta. Então, assim, é um somatório de todas essas vertentes, fazendo com que o seu negócio esteja vigoroso e competitivo. E aumentar a margem de lucro. A margem de lucro é o somatório de todos esses pontos que eu acabei de comentar. Você tem alternativas de alavancagem de receita, você atua inteligentemente para reduzir e otimizar custos, você melhora, né, a qualidade dos seus processos administrativos internos, né, a sua orientação está para fazer crescer e perenizar o seu business, ou seja, tudo isso somado, né, de maneira confluente faz com que a sua margem de lucro seja melhorada, né, seja cada vez mais qualificada. E fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, como eu falei, vai de encontro à inteligência financeira. Esse é o termômetro, esse é o coração, força motriz de qualquer companhia, né? O caixa tem que balançar, o caixa tem que estar saudável, o caixa tem que oferecer condições de manobra, né? Para a sua empresa, para a sua organização, poder fazer os movimentos de ganho de competitividade através da sua estratégia. E o fluxo de caixa saudável faz com que você tenha, inclusive, um estímulo motivacional para poder continuar. Não dá para investir, por exemplo, em negócios que não são rentáveis, né? Eu vejo muitas empresas querendo se tornar grandes, né? Cada vez mais ganhar mercado, ter maior musculatura empresarial, né? Adquirindo outras empresas. Eu digo para você que esse é um erro crasso, né? Você não deve focalizar no ganho de tamanho. Você pode ser pequeno, porém o seu negócio muito mais rentável e lucrativo do que uma empresa enorme, cheio de ativos esses perniciosos que levam as empresas a prejuízo. E o desenvolvimento e valorização das pessoas, né? As pessoas é que vão fazer toda a estratégia acontecer. As pessoas vão pensar e delinear a estratégia empresarial e essas é que vão implementar. E a gente até viu num dos pontos passados, né, a importância da implementação da estratégia, né? A implementação quer dizer o seguinte, é colocar em prática aquilo que foi pensado. Isso passa, né, inevitavelmente pelas pessoas. Então, você valorizar as pessoas, você dar desafios compatíveis com as aspirações das pessoas, investir em capacitação das pessoas. As pessoas precisam entender que estão numa empresa onde vão conseguir construir uma trajetória de ascendência. Não só ascendência no sentido vertical da palavra, né, mas se corporificando de atribuições nobres que as preparem também para o mercado. E aí é um ganho mútuo, né? Ganha a empresa, que cresce, né, proveniente da colaboração dessas pessoas talentosas, e cresce também essas pessoas que fortalecem a sua empregabilidade com experiências valorosas, experiências duradouras, e experiências essas muito bem vistas, muito bem avaliadas pelo mercado. Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para você. Inteligência de mercado hoje, como vimos, é algo fundamental. Toda e qualquer empresa que quer se manter viva no mercado, mas não apenas se manter, não apenas sobreviver, mas conquistar o respeito, a relevância no mercado, ela precisa trabalhar com todas essas inteligências, né? E a área de compras não é diferente, né? Eu preciso proteger o negócio da minha organização comprando bem, adquirindo bem. E quando eu digo adquirir bem, é no menor custo possível, na condição de pagamento mais dilatada, sem ônus
né, para o caixa da organização. Então, vislumbrar a oportunidade de bons negócios, né, é você usar a inteligência de mercado. Foi-se o tempo que uma mera e simplória concorrência proporcionava para os compradores um ganho, né, de redução de preço que fosse assim algo atraente. Não, isso aí não acontece mais. Até mesmo dentro de um processo de sourcing, de estatística sourcing, você precisa trabalhar muito forte. Inclusive, é um dos passos do estatística sourcing, né? Você trabalhar a inteligência de mercado e a inteligência orgânica, né, como mola propulsora da competitividade das organizações. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e curtam bastante. Tchau, tchau. Muito obrigada, Sandro, pela sua apresentação. Eu tenho certeza que muita gente vai começar a pensar, olhar de uma forma diferente essa questão da inteligência de mercado, da gestão de compras. Você já deixou seu e-mail aqui. Quem quiser entrar em contato com o professor Sandro Reis, pode enviar esse e-mail para ele, o LinkedIn, ou falar através das nossas redes, né, Sandro? Isso também aí. Tem essa possibilidade. Perfeito, perfeito, Érica. Eu aproveito o ensejo para, mais uma vez, agradecer ao CRA pela oportunidade. Para mim, é muito gratificante poder colaborar com ensinamentos de gestão, poder proporcionar essa troca de experiência, esse dilatar de visão, e o CRA faz um trabalho primoroso nesse aspecto, né, com as suas palestras digitais, né, com as suas palestras online. Já que a gente não está podendo fazer ainda no presencial, o CRA, lembra que eu falei da inovação estratégica? Inovação estratégica não é algo espetaculoso, é você pensar a maneira como você pode atuar, né, e olhando as obviedades. É óbvio, né? Poxa, se não dá para fazer assim, a gente faz assado. O que não pode é deixar de fazer, porque ficar aguardando o mercado te impulsionar, pode ser que você amanhã ou depois deixe de existir nesse mesmo mercado. Então, a inteligência mercadológica vem exatamente nos suscitar, né, esses aspectos, essas situações tão importantes para a gente que quer não apenas ficar, mas evoluir nesse mercado. Obrigado, Érica, muito obrigado. Obrigado a você, a Thaís e toda a equipe do Conselho. Obrigada, Sandro. E obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui. Já sabe, quer saber mais sobre administração, sobre tudo que acontece no mundo da ciência da administração? Acesse aqui as nossas redes. Eu te espero no próximo. Tchau, tchau.